Você pode ver ali embaixo de horário. Vou tentar me adiantar porque já está prestes a acabar a energia aqui do notebook. Mas o assunto é breve e isso daí, se você viu o vídeo anterior, é justamente porque já esfriei pouca cabeça com relação à situação, que isso realmente é desagradável passar por isso. Mas, enfim, vamos ao tema em questão, porque era uma coisa que eu ia fazer em conjunto com o uso do ChatGPT, que também estava dentro da lista de programação que eu ia colocar no YouTube, né? Assim, como você pode ver, não é uma coisa lapidada, não é uma coisa planejada de forma como um bom editor deveria fazer, já que eu sei fazer edição, mas tudo bem. É uma coisa assim, mais uma conversa para quem quer ouvir, né? Deve ser por isso que no mal tem visualizações. Mas enfim, é claro que tem a sabotagem que rola contra mim e tudo mais. No entanto, houve uma época que eu estava usando o Facebook e realmente estava dando visibilidade com relação ao alcance das pessoas. Aí veio os nazistas vizinhos fazendo modificações, fazendo campanhas de difamação, acreditando que usar, né, da persistência, não somente da perseguição, mas insistir com a mentira, iria dar resultado de uma forma mágica, iria me assustar. Mas eu não parei por causa disso. Eu parei porque justamente eu não estava conseguindo mais fazer as publicações e sempre que eu tentava publicar em um grupo não aparecia lá. Então já notei de cara que era coisa feita por vagabundo, bandido safado que está tentando não somente destruir meu trabalho e minha vida, mas me matar e que precisa simplesmente desaparecer da face da terra, né? Porque quem está fazendo isso comigo, sinceramente, eu quero mais é que todos morram que estão fazendo isso contra mim, que estão me difamando, me perseguindo e tentando me matar. Então, deixando bem claro o que eu penso sobre isso, porque, sinceramente, alguém que fica dizendo que eu sou maluco, que diz que eu sou doente pros outros, que fica e depois por baixo dos panos, caso alguém não saiba o que ele está fazendo, né? Me ataca, é um covarde, é um lixo, é uma escória imunda, desgraçada. E mais uma vez alguém que precisa morrer. Agora, se você pensa o contrário, eu respeito a sua opinião, mas alguém que assim que sair da cadeia ou deixar livre e assim que ninguém estiver olhando vai tentar me assassinar, ou seja lá quem que colocou como alvo, eu acho que não é alguém que deveria andar livremente por aí, né? Ou simplesmente ter nascido. Mas é aquilo, né? Cada um tem sua linha de pensamento e por aí vai. Pra mim, eu já cheguei à conclusão que todos eles são uma coisa que é uma causa que não tem como resolver. São anos, são décadas. E, enfim, o vídeo em si, né, já tinha desviado de novo. Esse batido aí é alguém que entrou em ataque de histeria e acabou provocando um cachorro por aqui. Se deu pra ouvir o cão latindo, né? E tá me espionando. O vídeo em si é pra falar sobre o hacker, que é a invasão, né? Um hacking de invasão de dispositivo, e que conforme o cara vai, né, mexendo no seu dispositivo, tem a situação do roubo dos cookies, né, que vai ter acesso livre a seu dispositivo, algo que eu já estava ciente, coisa que eu já falei há muito tempo atrás. E é aquilo, se você notou que houve invasão no seu dispositivo, é certeza que ele já tem acesso a todas as suas redes sociais, contas de e-mail e tudo mais. Você lembra do que eu falei sobre o cara fazer uma coisa e te levar ao entendimento de outra? É justamente isso. Ele vai fazer você pensar que são outros tipos de ataque caso você não tenha conhecimento técnico suficiente para poder identificar que eles estão roubando os cookies. Mas é claro que se ele conseguiu fazer a invasão, logicamente ele vai ter os cookies para poder entrar em qualquer coisa que você já está conectado e fingir ser você. Tanto que é por isso que eu até parei de acessar certas redes sociais. Embora eu esteja no YouTube, que é claro que se esse YouTube sumir, vai ser uma grande perda porque tem muita coisa retratando sobre tecnologia.
E é aí que eu indico que você acesse também meu Facebook, né? E as outras redes, os outros YouTubes que eu possuo, que estão em meios diferentes. E vamos torcer de que eles não tenham roubado os cookies deles, né? Assim, a polícia sabe sobre eles e você viu, né? Eu afirmo, né, acima e embaixo sobre isso, sobre a experiência que eu tive, desagradável, e sobre as minhas, né, não é suspeita não, são minhas afirmações, entendeu? Que essa fase de será que já passou há muito tempo. Então, quando, além dessa, né, desse negócio de roubo dos cookies, tem também a filha da putagem, que eu não tenho uma palavra melhor para dizer, sobre o uso deles com relação ao phishing. Porque quando você está usando o dispositivo, esses desgraçados têm o péssimo hábito de criar certas situações que muitas vezes podem ser de colocar vídeos que eles criaram e reeditaram e colocar no lugar do YouTube original. Há, claro, né, YouTubes que realmente são ligados a esses nazistas. Então, se você tem uma boa percepção sobre o que está acontecendo, não é que o cara teve ideia baseada nos seus problemas. Principalmente se for coisas que você não divulgou. Chega a ser meio peculiar, não acha? Principalmente se isso começar a acontecer com frequência. A melhor coisa a se fazer é só cancelar eles, né? Porque você vai ficar se bebendo veneno, né? Pra quê? Além disso, tem a questão também de usar contas nos dispositivos que forem infectados por eles. Porque se você vai comprar numa loja, ou você vai pagar uma conta, que nem eu usava o Meio Fácil, e tem uma suspeita de que eu enchi o bolso de vagabundo desgraçado com dinheiro com isso, ou até quando eu comprei meu smartphone, que às vezes eu fico pensando, porque o outro smartphone que eu usei para fazer a compra dele, ele estava dando sinais de infecção, entendeu? Quer dizer, estava dando sinais de que estava infectado. A princípio eu suspeitava de que era só um vagabundo usando transmissor perto de mim, mas não. Ele estava infectado e assim mesmo eu fiz a compra por ele, porém consegui receber o Motorola Omni Hyper. Mas e se os R$ 2.000 que eu paguei na época foram direto pro bolso do desgraçado e ele me enviou uma pirataria, que não valia nem R$ 100 ou algo assim, já que é uma produção de um produto particionado, colocando peças do gênero, né? Mas são suspeitas, né? Não vou dizer que vá, né, ser a verdade absoluta sobre isso. Além disso, o produto ele era flagship, né? Seria uma coisa muito rápida deles fazerem uma clonagem do tipo. Mas isso daí não é uma coisa que você deva descartar ou ouvir, entendeu? Porque isso pode acontecer dependendo do seu status financeiro ou o que você faz da sua vida. Então, tome cuidado com isso. E se você é uma pessoa que é que nem eu, que depende totalmente da internet, e é claro que eles vão tentar te alejar nessa situação, te colocando num estado de que você vai ser obrigado a procurar emprego, e eles são tão covardes e maquiavélicos nessa situação, chega a ser até pomposo falar assim, né? Que quando você for procurar emprego, eles vão tentar te redirecionar para empresas as quais patrões e supervisores e até funcionários dentro são membros ligados a eles. Até se você faz uma compra em si, como eu estava sugerindo, eles vão colocar para vendedores deles, entendeu? Bom, se você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, as pesquisas vão ser sempre direcionadas a membros ligados a eles em suas lojas e coisas do tipo. Se você procura lojas americanas e coisas do gênero, você tem que tomar cuidado também, que eles podem fazer isso, né, de membros associados que tem lá, e e não pense que dê uma falha no seu dispositivo quando você colocar a opção de retirar da loja. Isso é coisa desses nazistas, tá? Além disso, se você for fazer uma compra e o valor estiver muito elevado, sabe o que eles podem fazer? Quando você faz uma compra, quando você faz um depósito para alguém ou alguma coisa do tipo, ou você vai pagar suas contas e sua conta está um pouquinho elevada,
Eles podem simplesmente, isso daí pode ser coisa deles. E para você não perceber, vai ser da seguinte forma. Aí que vem a questão da listagem que estava fazendo, que ia abordar até com o chat GPT, que ia fazer a comparação até de um filme chamado, sei lá, acho que era Hackers, que o filme se consistia do seguinte: o cara, ele criou um programa, um malware, que infectou vários computadores ao redor do mundo, e esses computadores, e ele ficava simplesmente catando o trocado das pessoas. Ou seja, é aquilo que você simplesmente não vai perceber, né? Um cent, né? $1 ou algo do tipo. Então imagine o bandido fazendo isso com a pessoa. Pegou 10 centavos, 50 centavos a mais, quando modificou o boleto que você não sabe conferir ou você não vai prestar atenção, né? Quando você for pagar digitalmente, e vai ir primeiro para o bolso deles, e em seguida eles vão pegar sua parte e vão fazer a compra fingindo ser você, porque eles já possuem todos os seus dados. Porque no início, como eu falei, né, de invasão ao seu dispositivo, isso significa que eles já têm todas as suas informações há muito tempo, né? Se eles se dedicaram a isso tudo, claro que eles vão ter como fingir ser você de todas as formas possíveis. Então, assim que eles ponham a sua porção do dinheiro, eles fazem a compra automaticamente. E não é uma coisa difícil, porque existem programas feitos justamente para isso, cara. Da mesma forma que eles hackeiam você com uma extrema velocidade e também fingem, por exemplo, faz um trote de ligação fingindo ser um parente seu. Se você que é brasileiro, tem uma novela passando aí, se eu não me engano é A Travessia, que mostra um cara que é um pedófilo e provavelmente um abusador infantil, que está se disfarçando de uma garotinha enquanto conversa com a outra e pede para ela ficar mostrando o corpo nu dela. Então, essas coisas acontecem por aqui, tá? Fica esperto com relação a isso. Todos esses bandidos aí que estão me perseguindo, são ligados a eles, conhecem esses programas e utilizam. E se você acha que eles não usam, você é muito mais idiota do que eu pensava. Não vou dizer também que é certeza absoluta que X ou Y que está me perseguindo vai fazer isso, mas sempre vai ter um terceiro e sempre vai ter um louco a partir disso. Até existe uma época durante a minha juventude que existiam pessoas que eram ligadas a eles, que eu não sabia, né? E falavam de coisas que tinham paz, meu colega, e até um ou outro falava, já sacanei fulano, fingindo ser outra pessoa, entendeu? E já era uma época que a tecnologia em si, para enganar, não era lá essas coisas, entendeu? A pessoa pegava uma gravação de alguém, pedia até para aquela prostituta do tráfico, do crime organizado para ajudar com isso, entendeu? Que tem aquela voz parecida com alguém que você conhece. E aí dava o golpe. E pior ainda é aquelas coisas de falso encontro, né? Não sei para que vai sequestrar alguém. Não faz o menor sentido isso, né? Considerando, pra mim às vezes eu vejo até que essas coisas são teatrais, sabe? Ou aquela situação de dar asa à cobra para depois pegar e depois se fazer de herói, entendeu? Ou quando você fala uma coisa peculiar e tá prestes a explodir aquela bomba atômica na cara de quem não deveria, eles para proteger, criam uma situação tão escabrosa para todo mundo focar naquela situação e, ou seja, quando voltar a anterior, que era essa, se é tarde demais ou simplesmente eu quero falar como era mesmo o negócio, entendeu? É uma coisa que você tem que prestar atenção, que é algo que acontece bastante só por aqui também. Eu estou falando aqui e ao mesmo tempo eu estou sendo alvejado aqui por filho de traficante e vagabundo usando áudios me ofendendo, né? Coisas que eles ficam fazendo para poder evitar ou até mesmo como se diz da melhor forma possível, me fazer perder a razão ou até mesmo me fazer perder o foco daquilo que eu estou explicando por aqui. Então, e até simplesmente eu acabar desviando o assunto ou coisa do gênero. Então fica aí essas informações. Em especial, tome cuidado com relação a isso, entendeu?
Se seu dispositivo apresentou sinais de acesso remoto, ou até mesmo o menor tipo de falha possível, que é do tipo, você está acessando a internet e do nada ele faz acessa uma opção estranha e você não estava mais conectado na internet, por exemplo. Ou até isso mesmo, né? Se você não estava mais conectado na internet, porque eles podem programar para ele fazer isso depois e te deixar encucado. Então, fique esperto com relação a isso, porque essas coisas, elas não são brincadeira. Sabe o que elas são na verdade? O que muita gente diz que é brincadeira de hacker? São formas para medir se você está atento e o que você é capaz de fazer em relação a isso. Tá? Eles não estão brincando com você, eles estão mediando o seu grau de consciência com relação a isso. Muitas vítimas que eles pegam, eles usam como uma régua, né? Um material de experimento para poder ver o que uma pessoa com aquele nível de intelecto, aquele nível de QI ou grau de conhecimento vai reagir para depois usar em outros equivalente àquela pessoa. Então, se aquela pessoa é meio tapada, não liga para tecnologia, só falta eles comerem a bunda da pessoa no meio da rua e na frente de uma multidão, entendeu? Agora, se você é alguém que está concentrado com tudo que está acontecendo ao seu redor, você é alfabetizado digitalmente. Consequentemente, eles sabem que você não é uma pessoa qualquer que devam, né, e atacar de qualquer forma, torta direito. Eles vão tentar subornar ou ordenar aqui outras pessoas para poder fingir que aquilo não está acontecendo e te difamar e reduzir seu grau de credibilidade. Vão até recorrer a outros militares, se for necessário, porque como aconteceu por aqui e outros lugares por onde eu vou, incluindo até mesmo pessoal de segurança de estabelecimentos, shoppings, bancos e por aí vai. Então são coisas que você tem que tomar cuidado, porque eles sabem que eu tenho conhecimento para poder resolver esse problema. A questão são os impedimentos que eles criam, né? Essas barreiras que são esses criminosos dentro dessas áreas. E assim, por que eles não vão fazer isso com todo mundo e qualquer um? Né? Você deve pensar. É justamente aí que entra aquela situação que você chega à seguinte conclusão: se fazer com todo mundo, então todo mundo vai pegar eles, né? Ou seja, quanto maior é o grau de divulgação de um problema, maiores são as contramedidas. É por isso que eu fiquei tentando incentivar, eu não estava nem incentivando uma caça às bruxas, eu estava incentivando as pessoas a falarem de um problema para que começasse a surgir soluções para poder lidar com eles. Entendeu? Imagina então se seu filho passa a ser o próximo que está passando o que eu estou passando e ele não saberia como agir com relação a isso. Imagina que aquela situação em que falaram: você apontou, fulano, seu filho apontou uma faca, aí seu filho perde a paciência de verdade e enfia uma faca no pescoço daquela pessoa que difamou e mentiu sobre isso. Entendeu? Então, preste atenção no que eu estou falando sobre isso, porque isso daí é importante. E eu sugiro que você comece a tomar contramedidas sobre isso e divulgue para pessoas que possam passar por esse problema de covardes, desgraçados como esses que eu vim falando, entendeu? Bem, é somente isso que eu tenho a repassar. Muito cuidado. Se hackeou o seu dispositivo e você notou qualquer coisinha, por menor que seja estranha, tome extremo cuidado com relação a isso, porque tudo que eu falei anteriormente pode estar acontecendo no seu dispositivo. Eu mesmo estou acessando somente o notebook, mesmo depois de tudo isso, porque tem coisas que eu sei que se eu perder, não vai fazer a menor diferença, entendeu? Que nem eles quando cortaram a minha internet aqui, eles estão até se sentindo Deus na Terra, né, como eu disse anteriormente. E às vezes eu fico me perguntando se, já que eles se acham tanto Deus assim, eu queria ver se eles sangram, né? Porque eles cortam a conexão aqui do meu dispositivo, o que já deixa claro que eles já têm acesso às contas que eu me conectei. E, claramente, o que pode acontecer com relação a isso? As provas podem sumir do nada. E note, né, de que já que eles estão tendo auxílio até mesmo de policial, isso significa somente o seguinte: se alguma coisa acontecer comigo, claramente as provas vão sumir comigo também.
Então, entendeu a situação? Então, eles fazem essa régua porque eles vão fazer a mesma coisa com outros, e muitas coisas que estão usando em mim, eles já usaram em alguém e funcionou e matou essa pessoa. Então, fica esperto com relação a isso.